Você já deu a parte do Senhor Jesus a quem está do seu lado? Aleluia. Se não deu, essa é a oportunidade, amém? Amém. Esse é o momento. Eu tenho um temor de Deus para pregar a palavra. Por exemplo, até essa hora eu fico aqui, Senhor, essa palavra, Senhor, tá com quem a tua palavra? Tá com o pastor Januário, tá com o Eduardo, com quem está carregando a mensagem que o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa noite? Então eu fico com esse temor, eu fico sempre assim, Senhor, então ministra os nossos corações. Sabe o que é que eu não quero? É perder o tempo. É pregar uma palavra, por mais que seja boa, mas que não era o tempo certo determinado por Deus para aquela palavra. Amém? Amém. Diga assim, tudo tem um tempo. Quem já leu o livro de Eclesiastes? Quem já leu diz assim, tudo tem um tempo, para tudo tem um tempo, né? É assim que está escrito lá? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Lê aí, quem está com a Bíblia aberta aí para a gente ler? Tem tempo para tudo, sim ou não? Sim. Para pecar? Não. Há tempo para desonrar Deus? Há tempo para tudo diante de um propósito. Sabe o que é que Deus diz? Há uma estação para todas as coisas. Alguém achou? Amém. Lê aí, por favor, cara. Eclesiastes capítulo 3. A partir do 1. Não, onde é que diz sobre o tempo? É no 1, no 2? No 1. No 1. Começa no 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para todo o quê? Propósito. Propósito. Eu já vi pessoas dizendo que se justificando porque pecou. Ah, mas tem um tempo para tudo, né, pastor? Eu disse, para tudo não. Está amarrado. Para todo propósito diante de Deus. E nós estamos em um tempo onde Deus falou ao meu coração para falar sobre um tema, que é paternidade. Ou melhor, orfandade. Amém? Amém. Você se merecedor de Deus porque você saiu de sua casa, se arrumou para vir para o culto? Não. A escada está ruim? Um pouquinho, né? Rapaz, mas eu olhando ali para baixo, acho que tem mais pessoas ali embaixo do que aqui. E as pessoas estão fazendo o quê? Vaquejada. As pessoas não medem esforços para fazer aquilo que lhe agrada. Aí, se nós nos agradamos em Deus, por que nós vamos medir esforços para estar na presença de Deus? Diga assim, nós estamos em um tempo determinado por Deus. Às vezes é difícil você querer se conter no tempo em que Deus te colocou. E esses dias eu na vigília, eu vi o pastor pregando na vigília que Deus ele coloca na sua forja as flechas. Na hora Deus falou comigo, eu estou na forja de alforja, né? Alforja? Naquele negócio que o Robin Hood usa para tirar flecha. Robin Hood você conhece, né? Aljava, né? Eu estou naquele negócio ali, Deus está me escondendo. E um dia eu estava sentado em uma mesa com alguns pastores e eu conversando, eles disseram assim, olha, Deus está te escondendo. E o lugar do esconderijo de Deus é o melhor lugar para estar. É no tempo onde os holofotes não te alcançam, mas também é o tempo onde a perseguição não vem até você. Eu lembro que nós compramos um terreno e quando você compra o terreno, a empolgação é o quê? Você precisa construir, sim ou não? E me veio uma ansiedade, eu preciso construir. Porque se Deus está pagando, Deus é o dono do outro, está pagando, sim ou não? Aleluia. Então para Deus mandar 100, 200, 300, 400 mil hoje, é difícil ou é fácil? Aleluia, é fácil demais. No tempo dele. Quando não é no tempo dele, você pode recorrer a empréstimo, a banco, pode vender o que tem, pode vender o que não tem, pode pegar emprestado, pode fazer o que for, mas não vai acontecer, porque tem um tempo de Deus. E eu comecei a me angustiar, sem falar para ninguém, mas eu disse assim, vamos construir. Eu botei até meta. Aí eu estou lavando as louças. Deus fala com a gente, né, quando a gente está se movendo. Eu lavo pouco, né?
Porque a gente costuma comer mais em restaurante e tal. Receba! A senhora não tá nem aqui para roubar, né? A senhora tá roubando a bênção dos outros. Vai uma bênção, ela pega no ar e bota no bolso. E eu tava na louça, aí o profeta liga. E ele disse assim, olha, Deus falou comigo aqui agora. E eu tava com aquela angústia no coração. Que antes dele construir fora, ele vai construir dentro. E na hora fez tanto sentido. Quero até honrar a vida do profeta Cauã. Às vezes o profeta de casa não faz milagre, né? Mas você faz, viu? E eu recebi aquela palavra de Cauã, e aquela palavra veio de encontro ao que Deus estava falando, ministrando no meu coração. Eu não estava entendendo que primeiro Deus ia construir dentro para depois construir fora. E não há ansiedade para construir algo fora quando você sabe que Deus está construindo dentro. Ei, Deus está fazendo algo dentro de você. Mas às vezes a angústia quer vir porque a gente pensa o seguinte: se fora não está acontecendo, se nada está acontecendo aqui fora, eu preciso dar uma satisfação para a minha mente, para minhas emoções, para as pessoas que estão do meu lado. Ei, mas Deus está construindo dentro de você. Mas sabe por quê? Porque aonde Deus vai te levar, aonde Deus vai te colocar, naquilo que você vai fluir em Deus, necessita de um tempo de esconderijo. Carol Teixeira, Deus disse que é um tempo de confiança. Aleluia. E no tempo da confiança, o entendimento, ele mata a confiança. Por isso que tu não vai entender, não é tempo de entendimento. Eu vi tu perguntando a Deus que tu querendo entender os dias, os modos e como Deus opera. Mas Deus disse que no tempo da confiança você não precisa entender, é apenas confiar. Aleluia. E eu comecei a entender o que Deus a confiar no que Deus estava fazendo sem entender. Amém? Amém. Eu não estou dizendo que Deus não vai construir, nós vamos construir, graças a Deus. Já temos a planta, né? Já temos os profissionais aqui. Meu pai tem até um projeto, depois vai falar para a igreja aí. Algo que Deus está mexendo no coração dele. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: Deus pensava nesse tempo construir a mim. Eu não sabia por quê, mas hoje eu sei. Porque eu não suporto ver uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu não suporto ver um templo lindo, perfeito, com pessoas destruídas. E hoje à tarde eu sentava com um irmão, e ele estava tão insatisfeito. Quem estava aquele dia que eu preguei sobre satisfação e rebeldia? Ele estava tão insatisfeito, tão rebelde, de uma forma tão grande, que eu não consegui brecha para cortar ele. Para você ver a insatisfação. E ele disse assim: sabe por que eu não saio daquela igreja X? Porque não tem outro lugar para mim ir. Eu digo: meu Deus, que cara especial. Que cara importante. Ele é tão especial, tão importante, que o modelo de igreja que suporta ele ainda não existe em Juazeiro do Norte. Tá vendo o nível que o cara tá? Quando ele descer, que ele tá muito alto. Mais de 200 igrejas em Juazeiro do Norte. E nenhuma se encaixa no modelo que ele procura. Eu vou fazer uma reunião com os pastores. Vou dizer: cara, vamos mudar a tua igreja para ver se fulano vem congregar contigo. É um tempo onde nós precisamos mudar a visão que Deus nos entregou para agradar A ou a B. E se A for a pessoa que dizima R$50 a mais, então, meu Deus, sai da frente. Então Deus tem nos escondido nesse tempo, porque Ele quer guardar o nosso coração. E eu disse: Senhor, mas paternidade é algo que às vezes nem encanta. Eu vou fazer um vídeo, venha, eu vou ministrar sobre paternidade. Quem quer saber sobre paternidade? Mas sabe o que é que Deus disse? O tempo do alinhamento é necessário para onde Deus vai te lançar. Glória a Deus. Eu sei que tem palavras que são maravilhosas. E eu sou um amante dos Gideões. Quem assiste os Gideões aqui? Aleluia. Mas sabe o que está acontecendo nos Gideões? Farpas. E Deuvita pregou hoje. Aí no outro dia eu vou lá e libero uma farpa sobre o que Deuvita pregou. E se Deuvita tiver no púlpito, ainda é melhor. Aí no outro dia Deuvita fica só guardando. Aí vai sobre o que Pimpolho ministrou. Está tendo farpas. Eu vi uma mulher que pregou uma mensagem e as pessoas pegaram o vídeo dela e uma ótima pregação e estão repercutindo. Porque ela falou algo que ninguém nunca teve coragem de falar. Ela falou sobre agressão. Mas eu não vi ninguém se alegrando com a palavra que ela pregou de mais de 1 hora.
Sabe por quê? Porque nós queremos rios de poucos minutos. Nós queremos um culto extraordinário, onde eu saio dali alegre, mesmo que daqui a meia hora, depois que eu comer a minha pizza, se acabou a alegria. Mas é um tempo onde Deus está alinhando algo dentro de nós, para que a gente possa ir mais longe, para que haja constância, para que haja revelação de quem é Cristo na palavra de Deus. Você não precisa ouvir quem é Jesus mais por alguém falando. É bom quando alguém fala, mas você precisa ter a revelação de quem é Cristo pela palavra. E não é pelo um livro que você leu ou por alguém que você ouviu, é pelo Espírito Santo que te revelou quem é Cristo. Nós precisamos ter em mente quem é Jesus, a partir da experiência de conhecer. Quem conhece o irmão Eli? Amém? Fica de pé, irmão Eli. Irmão Eli é esse rapaz, ó. Ele tem quase 2 metros. Ele é moreno. É moreno que fala hoje? Tem que acertar, porque senão não dá processo. Tem uma voz, igual você viu aí, pode sentar, obrigado. Você conheceu Eli agora, sim ou não? O que é que Eli gosta de comer? Nós estamos conhecendo Jesus através dos olhos de quem está mostrando, mas não através dos nossos olhos, de sentar e deixar que Jesus queime o nosso coração, que Jesus queime a nossa alma. Agora comigo a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, verso 27. Só esse versículo por enquanto. Nós vamos abrir a Bíblia em mais outros versículos. O que seria de mim? Tiago 1, 27, amém? Posso ler? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Nós falamos semana passada, quem esteve aqui quinta-feira, quem não teve, está no YouTube. Você pode ir lá e assistir, amém? Dá um like pro pastor, é assim que fala. Se não gostou também, bota um legalzinho para baixo, assim. Não existe não isso não? Existe, mas não bota aí não. Bota um comentário lá, se o pastor errou, se não errou. Amém? Vai lá mesmo criticar. Quinta-feira eu falei que a Bíblia diz assim: deixe o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa. Então é um mandamento de Deus que o homem abandone a sua família, saia do meio de sua família e constitua uma família. E agora essa família, eles vão inculcar na criança, nos filhos, a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Sentem à mesa e inculquem, coloquem, ministre, derramem, imponha sobre as crianças a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso. E falamos que os erros de, quem sabe, nós não sermos cheios do Espírito Santo, ou então da palavra de Deus nas nossas vidas, veio dos nossos bisavós, que não ensinaram aos nossos avós, que não ensinaram aos nossos pais, que não nos ensinaram. E se você teve alguém que lhe ensinou, graças a Deus. Provérbios diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então isso não é dificuldade para nós, mas com o tempo isso foi sendo desconstruído. A palavra de Deus foi sendo esquecida, inclusive no púlpito. E eu não estou falando que a pregação ela não pode ser de vários temas, ela pode. Só que nós esquecemos do que é a família. E eu não quero falar de família, não quero falar do papel do pai e da mãe, ainda que eu fale hoje, mas eu quero falar sobre os malefícios que a orfandade causa no ser humano. Por quê? Porque quem sabe tem algum sentimento que gerou algum comportamento em você hoje e que atrapalha a sua vida em todas as áreas por causa da orfandade. E vai ser curado hoje, amém? Aleluia. Faz sentido para você? Sim. É tão importante o que a Bíblia diz, que, diz assim, que o apóstolo vai dizer assim, olha,
a verdadeira religião é cuidar, visitar, tratar os órfãos e as viúvas. Isso demonstra que Deus ele se preocupa com as pessoas órfãs. Quem é órfão? Quem não tem pai. Quem é viúva? Quem não tem marido. O feminismo ele trabalha em uma linguagem para trazer para mim e para você que o homem, o pai, ele não é necessário dentro da casa. Você já viu essa história? Sim. A mulher ela pode tudo. Ela é empoderada. Eu não estou querendo falar contra o empoderamento. Pelo contrário. Eu não quero entrar nesse tema. Eu quero entrar no que se dizem hoje. Que o homem ele não é tão necessário mais em uma casa. A mulher ela consegue engravidar sem um homem. Ela consegue criar o filho sem um homem. Ela consegue formar o filho sem um homem. Sabe o que ela não consegue? Curar os traumas que essa criança vai ter sem o pai dentro de casa. Assim como também essa criança teria um trauma se a mãe não estivesse em casa. E a gente prega muito sobre a paternidade na questão de perdoar os nossos pais. Sim ou não? E você já perdoou seus pais, sim ou não? De todas as mazelas, de todas as feridas. Amém? Só que perdoar não vai mudar os teus comportamentos. Porque quem sabe uma rejeição ou um complexo de abandono, alguma coisa ainda há em você, porque é reflexo dos teus pais. Mas Deus ele traz uma ênfase em que a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Então isso demonstra que eu e você temos que dar um olhar melhor para o órfão e para a viúva. Alguns anos atrás, sendo ministrado nesse tema, e o pregador, o ministro, o palestrante, ele dizia assim: a orfandade, ou melhor, o combater a orfandade é um vírus. E eu oro para que esse vírus entre em você. Daquele momento em diante, eu tive que mudar o meu estilo de vida, porque onde eu passava, aquele sentimento de curar o órfão estava sobre mim. Isso é ruim. Por quê? Porque você vai identificar lugares, ou ambientes, ou pessoas que precisam, mas que não querem, ou então que não sabem. Ou uma cultura que já está há muito tempo sendo impregnada na mente. Porque uma mentira sendo colocada várias vezes na mente, daqui a pouco você chega com a verdade, mas a pessoa não crê, porque ela já está tão cheia da mentira. Mas, alguns anos atrás, eu fui visitar um lugar, um bairro carente, e naquele bairro, eu cheguei lá e a pessoa que me levou, tinha 3 crianças brincando, e ela disse assim: olha, esse menino ali, o pai dele morreu dias atrás, mataram ele aqui na frente de todo mundo. E eu olhei para aquela criança, o olhar daquela criança era triste. Eu disse: esse aqui? Não, o desse aí está vivo, é traficante de drogas. Meu Deus. E o outro? Não, o outro é vivo também. Ele só usa, ele não é traficante não. 3 crianças. E você olhava claramente que aquela que mais chamava a atenção ali era a que não tinha pai. E eu disse: Senhor, o que fazer numa situação dessa? Essas crianças vão crescer sem ouvir que Deus é pai. E talvez quando escuta que Deus é pai, ainda associa ao pai da terra. Você sabia que quando a pessoa tem complexo com o pai da terra, ela vai associar a Deus? E um filho que foi abandonado pelo pai, ele quer fazer mais e mais para Deus, não porque ele ama Deus, mas porque ele está compensando para que Deus não o abandone, sendo que Deus jamais abandona, mas na mente dessa pessoa, Deus é um Deus que em algum erro, em algum momento da vida ele vai abandonar, porque ele transfere aquilo que ele viveu na terra. Uma semana depois eu fui naquele lugar, o medo do abandono surge de novo. Uma semana depois eu fui naquele lugar, as mesmas crianças.
Só que agora que aquela que tinha o pai tinha morrido. Foi assassinado. Agora 3 crianças. 2 de pais mortos e 1 de pai traficante. Hoje, o pai que é traficante está preso. Ou seja, são 3 crianças órfãos. E se você estudar o que a orfandade vai causar na vida de uma criança, aonde você chegar, você vai identificar: essa criança não tem pai, ou essa criança não tem mãe, ou essa criança, o pai ou a mãe dela são ausentes, porque é algo que tem contaminado o mundo. Eu contei quinta-feira que uma vez alguém me falou assim: olha, o mal do século a gente diz que é a depressão, mas não é. A depressão e a ansiedade já são resultados da falta paterna dentro de casa. E o pior de tudo, sabe o que é? É que eu vejo pessoas dentro da igreja. Fazendo alguns treinamentos, onde eu fui para ser ministrado sobre isso, e eu via pessoas que ficavam com ódio na hora da palestra. Sabe por quê? Porque elas se ofendiam, porque a mãe dela foi tão boa, assim como a mãe de Rosângela, foi tão boa, que supriu algumas coisas. Então, Rosângela olha e diz assim: não, minha mãe é meu super-herói. Mas na verdade teve a falta do pai. E isso trouxe traumas e sequelas. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. E mais uma vez eu digo que nós não estamos aqui para acusar quem abandonou, quem não abandonou, para dizer como tem que ser. Nós estamos aqui para trazer à luz a sentimentos que geram comportamentos, para que possa haver a cura. Amém? Amém. Jesus cura, amém? Amém. Mas como Jesus vai curar algo que nós nem sabemos que precisa ser curado? Eu contei aqui do encontro com Deus que eu fui. E eu fui para ser curado da rebeldia. E ela está aqui debaixo do meu sapato. Vem enquanto ela quer saltar para cima. Ah, rebeldia infeliz. Êxodo capítulo 20, verso 22. Verso 12, perdão. Êxodo 20, verso 12. Amém? Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Olha que bênção. Honrar pai e mãe gera vida longa. Quem quer viver muito aí? Metade, né? Amém. Quem não quiser, vamos orar, né? Para Deus se recolher, né? Que é bom estar com Cristo, né? Morrer é lucro. Então Deus, ele deixa o mandamento que honrar pai e mãe nos traz vida longa. Então, se honrar pai e mãe traz vida longa, o que é que Satanás faz? Vamos tirar o pai dentro de casa. Vamos tirar a mãe dentro de casa. Ou vamos entregar um pai e uma mãe ruim. Como é que eu honro um pai e uma mãe ruim? Tem como? Como é que eu honro um pai que não existiu? Como o meu avô, o pai do meu pai? Tem como? Como é que eu vou honrar um homem que não existiu na minha vida, que eu não conheço? Tem como? É uma bênção que Satanás está roubando da nossa geração. Essa pregação que eu estou pregando hoje, há 50 anos atrás, ela não fazia sentido. Ela não era necessária. Mas nos anos 2000 para cá, ela se faz mais do que necessária. Porque os efeitos da orfandade, eles têm controlado as nossas vidas e a nossa mente. É claro que em poucas horas a gente não tem como estudar tudo, mas eu queria que você, se pudesse, se fosse o seu interesse, estudasse um pouco sobre o que causa a falta de um pai ou de uma mãe dentro de casa. E você vai entender que, quem sabe, algum comportamento que você tem hoje está sendo derivado dessa falta. Amém? Amém. Faz sentido para você? Abra comigo em Colossenses capítulo 3, verso 21.
Colossenses, no Novo Testamento, já se encaminhando para o fim da Bíblia. Fica perto de Filipenses, Tessalonicenses, Efésios. Colossenses capítulo 3, verso 21. Amém? Diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E fica um alerta para mim e para você. Quem é pai, quem é mãe aqui? Não irritem os vossos filhos. Aqui não está dizendo para não bater, ou para não castigar, ou para não... mas está dizendo para não irritar. A irritação que traz o desânimo. Quem sabe a desonra, quem sabe o esquecimento. Então para nós fica um ensino. Mas para os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, como é que eles vão não nos irritar hoje? Se eles nem conheciam a palavra. Satanás roubou uma bênção das nossas vidas. Porque se irritando ele nos desanima, então nós vamos entender que a vocação do pai e da mãe é trazer o ânimo para o filho. Como? Afirmando uma palavra sobre o filho. A ciência vai dizer que o pai ele tem o poder de afirmar o destino da criança. Ele tem o poder de declarar sobre a criança. Até a voz do pai traz segurança. Uma coisa é estar a mãe e os irmãos, tudo em casa. Outra coisa é estar a mãe, os irmãos e o pai. Traz mais segurança para a casa. E outra vez eu não estou aqui querendo trazer a super importância do pai. Eu estou querendo trazer apenas um plano de fundo para que a gente entenda que nós precisamos ser curados em falta de algo que foi da paternidade. Amém? Quem cresceu aqui num lar sem pai? Ou de um pai ausente? Quem cresceu aqui num lar sem mãe? Ninguém? Glória a Deus. Pastor Tatiana, né? Era ausente. Não. Nós vamos entrar nesse tema hoje. Que a Bíblia chama... A Bíblia não, a ciência chama de suborfandade. É quando o pai ou a mãe é vivo, mas eles não desenvolvem a paternidade e a maternidade que era para desenvolver. O pai ele tem o poder de mudar a vida do filho com uma palavra. Nós vamos ver daqui a pouco. E se você lembrar um pouco o que Kaique ministrou uns dias atrás sobre José, que ele chama os filhos, não foi Jacó, né? Chama os filhos e libera uma palavra profética sobre a vida dos filhos. E sobre cada filho ele libera uma palavra. E assim acontecia antigamente o judeu. Hoje ele perdeu muito isso, mas ainda acontece deles abençoarem os filhos, deles liberarem palavras proféticas sobre os filhos. Você tem feito isso na sua casa? Você tem feito isso sobre os seus filhos? Sabia que meninas que não têm palavra de afirmação dos pais, elas são tendenciosas a se lançar no braço de qualquer um que trouxer uma palavra, um chamado Gil Gomes, um chaveco, somebody love? Meus jargões são antigos, né? Como é que diz hoje? Joga uma... Um papo? Bater um papo, jogar um papo? Ei, jogar um papo, é? Então se eu chegar para o pastor, não, bater um papo, pode mais não, né? Bater um papo. Vamos jogar um papo? Pode não, né? Meu Deus. E é como que diz? Dá um papo. Dá o papo? Ah, dá o papo, né? Aí, às vezes a gente pode estar conversando aqui, os jovens pensando ao nosso lado, a gente não entende o que está acontecendo. Passando. Botar Arthur e Calma para ministrar um curso aqui pra gente, tá? Das gírias. Gabriel entende também, Gabriel? Nós precisamos afirmar sobre os nossos filhos a identidade de Deus sobre eles. Amor, não passa vergonha, não. Se Deus está falando as palavras sozinho, não combina não contigo, não.
Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 27. Nós falamos semana passada em Gálatas, capítulo 1. Quem lembra? Quem estava aqui? 6 ou 5? Em que diz que Abraão ele teve 2 filhos. Um gerado na carne e outro gerado no espírito. Agar gerou Ismael na carne e Sara gerou Isaque no espírito. E nós vemos que Ismael sofreu muitas coisas por causa dos pais. E nós oramos sobre isso. Quem estava aqui quinta-feira? Nós oramos por circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, por decisões tomadas pelos antigos, que não nos constaram, mas tomaram decisões, e nós pagamos o preço. Ismael foi um exemplo de decisões erradas do pai, da mãe, de todo mundo, menos dele. Mas ele que pagou o preço. E quem sabe, tem coisa na nossa vida que nós estamos pagando o preço hoje por decisões erradas dos nossos pais. Mas nós não estamos aqui para acusar, e sim para identificar aquilo que nós precisamos ser curados. Amém? Gênesis, capítulo 27, eu vou ler no começo. Verso 1. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. E o pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu a coma e abençoe você antes que eu morra. Eu quero trazer o exemplo essa noite de 2 filhos. Quantos? 2. Vocês estão atenciosos? Ninguém disse 3 ou 4. A Bíblia diz que Isaque, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E são gêmeos. Rebeca, ela dá à luz a 2 filhos. Só que a Bíblia vai dizer que Jacó, ele amava mais Isaque, amava mais a Esaú. E Rebeca amava mais a Jacó. Mas por que Rebeca amava mais a Jacó? Quem sabe? Ela era mais novo. Não, só as mães vão saber. Porque a mãe queria desenvolver o amor sobre a vida de Jacó que o pai não dava. A rejeição do pai. Isso foi bom ou foi ruim para Jacó? Ruim. Sabe o que Jacó se formou? Um menino mimado. Enquanto Esaú ia para a caça, Jacó ficava na tenda lavando a louça. Nada contra isso. Mas naquele tempo era impossível isso acontecer. Ele vivia nas tendas. Todo o trabalho dele era dentro da tenda, enquanto Esaú era fora. Esaú, ele vai sendo amado mais por seu pai, por Isaque. E aqui eu não quero culpar nem Esaú nem Jacó, mas sim, primeiramente, a Isaque. Sabe por quê? Porque numa casa não pode ter filho predileto. Amém? Amém. Por mais que Eduardo seja o mais quieto, o mais bonito, o mais elegante, e Tiago seja o mais respondão, mais briguento, mais ignorante, mas o pai e a mãe têm que amar os dois em igualdade. Mas sabe o que é que a ciência vai explicar? Que eu me identifico com aquele que se parece mais comigo. Ou seja, se Eduardo ele tem os 3 jeitos parecidos comigo, então eu vou acolher ele mais do que Tiago. Você está entendendo isso? Sim. E isso aconteceu com Isaque, e ele trouxe para Esaú, e ele gostava de Esaú, gostava do aspecto de Esaú, e ele amava mais Esaú porque ele se parecia mais com ele. Porque ele se parecia mais com aquilo que ele entendia que era o certo para acontecer. E eu e você não fomos chamados para entender ou para querer que todo mundo seja na maneira que os nossos olhos veem. Sabe por quê? Porque todo mundo é diferente, todo mundo. Se eu fosse querer que os meus amigos fossem iguais a mim, meu Deus, eu não ia ter nenhum. E quem sabe eu teria aquele que veio hoje de tarde, que nenhuma igreja quer ele. Ou que ele não quer nenhuma igreja. Toda igreja quer ele, pelo contrário.
Por quê? Porque nós queremos estar perto dos iguais. Mas a Bíblia diz mandar amar os iguais ou amar todos? Enquanto Esaú paparicava Esaú, estou confundindo os nomes. Rebeca paparicava Jacó. Enquanto Esaú ficava sendo o cheio da pose, o cheio do mimo com seu pai, enquanto isso ele não tinha o afeto da mãe. Ele via que a mãe tinha mais afeto com Jacó. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos nos envolver na vida dos dois. Que essas sequelas emocionais da infância vai até a vida real. Jacó ele teve que passar por tantas coisas porque Deus estava forjando nele um homem que ele não tinha sido na adolescência. Aí um dia a Bíblia diz que Esaú ele chega com fome. Ele caçou, no meio do mato se rasgou, virou um legendário, é o Hulk que diz? Virou um legendário, um homem forte. Era um homem forte assim, igual a Gabriel, assim, forte, parrudo, essa cara de mal. A Bíblia diz que ele era peludo. Aí ele chega com fome. Olha só como começa as sequelas emocionais, os sentimentos que vão moldar os nossos comportamentos. Aí ele vê a comida pronta e Jacó está onde? Homem brabo, forte. Está temperando a comida, Jacó. Ele está tomando o lugar que era da mãe dele. Por quê? Porque ele tem tanto apreço com a mãe dele, que mimou tanto, que deu tanto carinho, deu tanto amor, que ele diz, não mamãe, deixa que eu cozinho para a senhora. Pessoal, eu não estou brincando, mas Isaac, ele tinha tantos serviçais, ele tinha tantas pessoas para cozinhar. Mas Jacó estava tomando um lugar que não era dele. Aí Esaú chega e diz assim, eu quero comer, eu estou com fome. Aí Jacó, ele usa de algo que ele aprendeu com a mãe dele. Isso as mães de antigamente tinham. Hoje ele não tem mais. É manipulação. Tem não. Tem não. Hoje tem não. Toma já manipulou, Jéssica? Já, Edilene? Toma já manipulou? Isso é um poder da mulher, pessoal. Isso não é ruim. Isso é um poder da mulher. A mulher ela tem o poder de manipular a situação para o bem de todos. O ruim é quando ela pega aquele poder para manipular sobre uma circunstância que não deveria ser manipulado. Sabe o que acontece? Jacó aprendeu com mamãe. Aí ele lembrou, disse, ei, Esaú, eu te dou a comida que tu quiser, olha, cheira. Mas eu só te dou se tu me der o direito de primogenitura. Letícia afirmou, mesmo na hora dessa palavra difícil, para você gaguejando. Primogenitura. O que era isso? Era algo que tinha naquele costume do filho mais velho, ele ter a bênção do pai. Ou seja, ele era o privilegiado. Se fosse uma cultura pagã, ia dizer que os deuses tinham se alegrado daquela pessoa e tinham botado ele para ser o filho primeiro. O primogênito. Então, ele era o que era o abençoado. Na cultura de Deus, existe sim uma bênção sobre aquele filho primeiro. Só que Esaú, ele não tinha a totalidade de entender, ele não entendia a totalidade do que aquilo significava. É tanto que ele vende por um prato de comida. Ele vendeu. Aí Jacó disse, não, isso é muito importante, porque Jacó era escasso. Jacó não tinha o poder da primogenitura, então para Jacó é escasso. Mas para Esaú era algo comum, ele não dava valor àquilo. Sabe por quê? Porque ele era tão amado pelo seu pai, ele era tão mimado pelo seu pai, ele era tão, que ele pensava assim, isso aí é nada. Tem coisas que Deus está colocando em nossas mãos, e nós estamos pensando que não é nada. O que é que você está fazendo com os dons que Deus colocou sobre ti? Aí ele entrega aquilo para Jacó. Jacó diz, não jure. Ele jura por um prato de comida. Ele não dá valor ao que ele carrega. Sabe por quê? Porque crianças que são super protegidas, elas crescem sem essa
malícia, sem esse entendimento. E elas pensam que as coisas não têm valor. É assim ou não é? É. Quando eu era pequeno, eu ouvi uma frase do meu pai, ainda bem que ele não está aqui. Ele dizia assim: quando você casar, você para de gastar 1 hora no banho. Parou não. Não, parei. Com o chuveiro ligado, não. Jamais. Até a luz eu não tenho ligado hoje. Até no ponto, né? Tá do mesmo jeito para economizar. Eu conheço um colega meu que o pai dele dizia assim: quando tu casar, eu vou dizer à tua mulher que ela compra papel higiênico. E meu filho parece que enrola o braço todo para se limpar. Criança liga para isso? Porque ela vê em abundância. E ela não vê o esforço que os pais fizeram para obter aquilo. Esaú não sabia do esforço que foi. Ele não sabia do esforço que foi para Abraão gerar Isaac, de Isaac gerar eles. Não. Então ele deu aquilo de graça que valia muito. Aí Jacó foi que achou bom. Criado na manipulação, criado naquele encostado na mãe. E eu estou dizendo que pai e mãe é errado. Eu só estou dizendo que, quem sabe, nós fomos criados em um meio, em um lar, onde isso acontece. Você nunca viu um pai que gosta mais de uma criança, uma mãe que gosta mais de outra, ou a mãe que ensinou algo para o filho a ter benefício em tudo, em tudo querer ter benefício próprio, vantagem em tudo. Tem cristão que conta vantagem de algo que ganhou ilícito e ainda diz: Deus abriu a porta. Foi vitória. Um dia eu vi um cara, meu Deus, rodou para poder entrar no emprego e não entrava. Conseguiu um diploma falso e entrou. Ainda bem que naquele tempo não tinha testemunho para contar na igreja, né? Que Deus abriu a porta, que Deus colocou a mão e Deus honrou. Deus honrou? Mas espera que Satanás daqui a pouco vai honrar. Por quê? Porque ele conseguiu um benefício e uma conquista que é lícita, mas por meio ilícitos. E até no direito hoje isso é errado. Conseguir provas por meio ilícito. Ah, mas aí Gustavo fez algo de errado. E para isso, para culpar ele, eu vou atrás de uma prova, de uma forma, de um meio ilícito. Então isso não pode acontecer na justiça normal. E Gustavo não fez nada de errado. Você está entendendo até aqui? Sim. Isaac, ele já está velho e ele chama Saul. Esaú. Meu Deus. Esaú. Estou trocando as bolas hoje. Disse: meu filho, vai caçar, porque eu quero comer da tua caça. Eu quero comer daquilo que vai gerar esforço, daquilo que vai gerar um trabalho sobre ti. E eu quero comer, e depois de eu comer eu vou te abençoar. Aí Esaú foi caçar. Só que Rebeca ouviu. O que é que ela devia ter feito? Isaac, vamos ter uma reunião aqui em família? Ter 2 dedinhos de conversa aqui? Olha, e o menininho Jacó, o bichinho? O bichinho de Jacó. Não, sabe o que ela fez? Jacó. Que foi, mamãe? Que foi, mamãe? Que foi, mamãe? Vamos conversar. Mamãe não. Mamãe é pros cortes. Que foi, mamãe? É teu pai, menino, vai abençoar Esaú hoje. E se tu correr e fazer um cozinhado, aí eu vou esperar meu irmão trazer a caça. Não. Eu já tenho. Já tem uma caça guardada, despelada. Tá no jeito, já tu vai só cozinhar. Aí se isso vai dar errado. Ela vai não, tu vai pegar um pelo, vai botar sobre ti aqui, você vai enganar seu pai. A gente olha para Jacó e quer pregar sobre Jacó, o enganador, o usurpador, mas Jacó ele passou por uma escola. Você sabia que o seu filho aprende mais com você do que na escola? Sim ou não? Se seu filho chegar em casa, se a professora disser assim: olha,
Ele arrotou na minha cara, teu filho. Não bata nele não. Porque alguém está arrotando na cara dele em casa. É só um exemplo. Mas a Jacó faz aquilo que a mãe dele disse. Ele pega, cozinha e vai até seu pai. E chega lá e ele leva a comida. E ele engana seu pai. Você conhece a história, né? O pai come. Ele diz, mas a voz está de Jacó, mas o braço é de Esaú. E ele gostou da comida. Só que Jacó ele não fez nenhum esforço para conquistar aquilo. Ele não foi caçar. Ele queria ser aprovado. Ele tinha necessidade de aprovação. E aqui ninguém tem, graças a Deus. A necessidade de aprovação te faz pular etapas que precisavam ser vividas. E usar pessoas. Aí Isaac abençoa Jacó. Quando Esaú chega, a confusão. Você conhece a história. Mas o que eu queria ministrar no nosso coração é: tem sequelas emocionais nos nossos sentimentos e estão moldando os nossos comportamentos a partir da criação do nosso pai e da nossa mãe. E se você nem teve pai, nem teve mãe, isso também vem vindo. Amém? Amém. Teve alguma coisa que identificou na sua vida? Sim. Eu queria orar nessa noite. Depois, Jacó foi passar por tantas coisas, tantas aflições, tantas perseguições, e ele repercute na vida dos seus filhos aquilo que ele viveu. Ele chama José, enquanto todos os irmãos estão trabalhando, José está em casa. Aí o que é que ele faz? Ele se identifica tanto com José, que ele manda fazer uma roupa diferente dos seus irmãos e dá a ele. Porque no inconsciente de Jacó, ele está fazendo o que é o certo. Mas na verdade ele não está fazendo o que é o certo. Está fazendo o que ele aprendeu, que ele pensa que é o certo. Que ele aprendeu com a mãe. Aí Deus tinha um plano na vida de José, sim ou não? E Deus sabia que se José continuasse debaixo da aba do papai Jacó, as promessas não iam se cumprir. Aí Deus faz a circunstância para que José saia do meio daquele âmbito. E nós vamos entender que o erro estava em Jacó, porque depois nasce Benjamim. Benjamim é do mesmo jeito e até pior que Jacó. Os irmãos tentam matar José. José é preso. Anos depois eles vêm até José, sem saber que é José, né? José diz, ainda é vivo o meu pai. Você conhece a história. Aí está Benjamim lá. Quem é esse? É teu irmão mais novo. Pois ele vai ficar aqui. Os irmãos começam a botar a mão na cabeça. Não faça isso com a gente, não. Como é que a gente vai chegar lá e dizer para Jacó que o seu filho mais novo vai ficar aqui? Ele não vai aguentar. Porque Jacó, ele estava tão suprimido com aquele desejo de guardar Benjamim, igual ele foi guardado pela sua mãe, que ele estava atrapalhando a vida dos seus filhos. E quem sabe os teus pais atrapalharam a tua vida, porque eles só repercutiram o que eles viveram com seus avós e seus bisavós. E quem sabe, infelizmente, você está atrapalhando a vida dos seus filhos, ou nós estamos atrapalhando a vida dos nossos filhos, porque nós estamos repercutindo o que os nossos pais e nossas mães ensinaram. Fique de pé. Aleluia! Eu ainda vou pregar, é só para você não dormir. Se você chegar num presídio hoje, você vai ver que as estatísticas são maiores para os que não têm pai. É claro que isso não é desculpa para ser ruim, pelo contrário. Tem pessoas que são os melhores na sua área e cresceram sem pai, sem mãe, sem cachorro, sem nada. Indigente e Deus honrou. Mas se for pelas estatísticas, o maior número de delinquentes, a cada 3, 2 foram criados sem pai. E esse número vai aumentar. Porque o que a sociedade prega é que a família pode ser qualquer coisa. Você sabia que já tem projetos
para que pais de pets, cachorros e gatos, sejam uma família. É misericórdia hoje, mas daqui a 10 anos vai ser comum, então vai passar comum. Aí quem sabe vai chegar aqui, Eli com a esposa, e vai dizer assim: pastor, eu trouxe Chechel para o senhor consagrar. Aí eu vou pegar Chechelzinho, vou levantar a pausa e dizer: Senhor, pais de bebê reborn. Quem já ouviu falar nisso? Mães de bebê reborn. Olha como mudou, viu? Mudou. Hoje, essas crianças não podem ser mais mãe de bebê reborn. A psicologia diz, olha só, que não é brincadeira. Brincar de mamãe, brincar dessas coisas que a criança brinca, né? Não é tão lúdico. Mas em compensação, o adulto dizer que é pai de bebê reborn pode. A coisa inverteu. Amém? Tá gravando? Menino continua brincando de carrinho. Menina continua brincando de boneca. Aleluia! Pode dar na canela. Glória a Deus! Mas o que Deus disse está dito. A importância do pai em casa vai inibir traumas, vai afastar traumas que não vão vir à tona. Papai, você está proibido de abandonar o lar. Amém? Amém. Ah, mas a mulher me traiu, botou um pá de gaia. A Bíblia ela diz: perdoe 70 vezes 7. Então se ela lhe trair 70 vezes 7 dentro da sua casa, com seu melhor amigo, todo dia, libera perdão. Por amor aos seus filhos. E por amor ao propósito que Deus me entregou. Eu estou colocando o pior de todos os exemplos. Porque quando mexe na dignidade do homem, né? Ei, nós precisamos nos posicionar como homens de Deus. Pastor, essa palavra não entrou nada em mim porque eu tive bons pais, boas mães, os meus filhos estão sendo bem criados. Então, parabéns! Se prepara para fluir através de você e curar outros. Mas se essa palavra entrou no teu coração de alguma forma, eu quero orar com você. Isaías 53, se você não quiser abrir, eu quero que você estude sobre isso. Se você puder, chegue em sua casa, vá ler, bota no YouTube, vá ver o que diz os indícios. Quais são os traumas que você tem por causa disso? Você vai entender que muita coisa, muito comportamento na nossa vida foi gerado por causa de um abandono, por causa de uma rejeição, por causa de alguma fala dos nossos pais. Mas o que eu quero ministrar sobre nós é que todo e qualquer sentimento, toda e qualquer culpa, todo e qualquer comportamento desaparece quando nós entendemos e liberamos diante de Jesus. Isaías 53, verso 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu quero fazer essa oração. E eu pedi que o Espírito Santo, Ele possa te curar de toda orfandade. Seja se você for igual a Ismael, que pagou por uma situação dos seus pais. Seja igual a Jacó, que você foi o queridinho da mamãe, abandonado pelo pai. Seja que foi igual a Esaú, que você foi o queridinho do pai. Ou seja que você foi igual a Jefté, que foi abandonado por todos. Mas independente do que for, Jesus é a cura. Aleluia! Amém? Feche seus olhos. Pai querido, a tua palavra diz, Senhor Deus, que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pai, quem sabe, Pai, tem comportamentos que estão sendo gerados em nós através da orfandade, através, ó Pai, de um sentimento que o pai ou a mãe, ou os avós, ou os tios criaram. Eu peço a tua cura, Senhor,
nessa noite. Senhor, eu te apresento cada coração, cada vida, ó Pai, que se sentiu órfão, cada vida que se sentiu abandonado, cada vida, ó Pai, que se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado, cada sentimento, ó Pai, de escassez que foi gerado por causa dos pais, cada sentimento de inferioridade, Senhor, pessoas que se sentem inferiores, que não se sentem capazes de alcançar algo em Deus porque se sentem não merecedores. Nós lançamos agora diante de Ti, Senhor, e pedimos ao Pai que haja a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você ore e apresente a Deus a tua vida. Apresenta os teus sentimentos ao Senhor.